E aí, minha turma, sejam muito bem-vindos a mais uma revisão para a primeira fase da OAB. Hoje eu separei para vocês os principais temas. Os temas não só mais recorrentes, mas os temas importantes, temas que podem gerar boas questões. Eu tenho muito esse pensamento, né? A gente tem que estudar FGV sempre, a recorrência, claro, os temas essenciais, mas a gente também tem que ficar ligado naquilo que está acontecendo, né? Eu, por exemplo, como professora da OAB e concursos, utilizo muito o precedente da FGV nas provas de concurso público para a prova da OAB, porque ela vai usar, chega uma hora que ela fica sem criatividade. Ela vai pegar o banco de questões lá do concurso e vai jogar para a OAB, confia na profa. Então, eu separei para vocês os temas mais importantes para você gabaritar as 5 questões de direito administrativo. Profa, 5 questões é muito pouco. Só quem já ficou por uma ou duas questões sabe como cada questão vale. Então hoje eu quero ser muito direta ao ponto, tá? Vamos ser objetivas, são dicas rápidas, dicas essenciais mais rápidas, e eu quero que você esteja focado prestando atenção. Não adianta estar me assistindo se o teu celular tá aí do lado. Nem adianta. Deixa esse celular em algum lugar, coloca para carregar, a não ser que você esteja me assistindo pelo celular. Aí você me garante que não vai sair dele. Porque tu vê aquela notificação do WhatsApp, tu corre para ver. Instagram, então, já era. Entrou no Instagram para ver uma coisa, tu vai passar no mínimo meia hora vendo outra. Não é verdade? Então, vamos focar aqui? Vamos focar? Porque falta pouco tempo para tua prova. Você quer gabaritar as 5 questões de administrativo e assistindo aqui tu gabarita. Vamos embora? Já vou colocar em tela o material que eu preparei pra gente iniciar. Olha só, em tela. Primeiro tópico, um dos mais importantes, né? De praxe nas provas. Responsabilidade civil do Estado. Prova, o que eu preciso saber? Base constitucional da responsabilidade civil do Estado está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. O que você precisa saber é que a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. Ah, professora, esse objetiva. Acabou-se. Bota na cabeça. A responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. Olha o que diz. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, vou explicar, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro. Responderão como objetivamente. A responsabilidade civil do Estado é objetiva. Bota na cabeça. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que é isso? Aqui eu tenho a responsabilidade subjetiva do agente público. Bota na mente, a responsabilidade do Estado, ela é objetiva. Vou até colocar aqui, ó. A responsabilidade do Estado é objetiva, ó. Estado igual objetivo. A responsabilidade do agente público é subjetiva. Prova, qual é a diferença? A diferença é que na responsabilidade objetiva eu não tenho que sair atrás de nada. Eu não tenho que procurar se teve dolo, se teve culpa, não importa. Aconteceu, bate no peito da administração objetiva, eu respondo, eu resolvo. Já a subjetiva, ó, o nome subjetivo é subjetivo, talvez. Então eu tenho que procurar dolo ou culpa. Então, se eu comprovar que aquele dano causado pelo meu agente foi causado porque ele praticou com dolo, porque ele praticou com culpa, eu tenho uma responsabilidade subjetiva. Prova, tem como a responsabilidade subjetiva ser a do Estado? Não. Então, se tiver qualquer resposta aí, A, B, C ou D, dizendo que a responsabilidade civil do Estado será subjetiva, tá errado. A responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva, não importa. Agora, talvez pode existir uma responsabilidade subjetiva do agente, não é do Estado, é do agente público. Caso eu comprove que ele atuou com dolo ou culpa. Caso concreto, profa, dá um exemplo para mim. Olha só, eu tenho a situação de Dona Maria caminhando na rua e aí tá acontecendo uma obra pública.
E aí, um agente público, ele avistou Dona Maria vindo. Dona Maria é ex-sogra desse cara. O que é que ele faz na maldade? Deixa a tampa do bueiro aberta. Dona Maria, senhorinha, não prestou atenção. Caiu no bueiro, quebrou a perna. E aí a gente vai começar a falar de responsabilidade civil do Estado. Quando a gente para pensar, era uma obra pública, um agente público, atuando na condição de agente público, e aí isso causou um dano a terceiro, Dona Maria. Primeira coisa que a gente vai pensar é responsabilidade objetiva do Estado. Sempre. O Estado ele vai responder sempre. Ah, mas o agente atua com dolo. Tranquilo, aí eu vou resolver com ele depois. Mas a responsabilidade civil do Estado continua sendo objetiva mesmo nesse caso da ex-sogra. Objetivo. Agora pode ser que a resposta venha mais complementada. A responsabilidade civil objetiva do Estado e a responsabilidade subjetiva do agente porque ele atuou com dolo. Então, nesse caso, a responsabilidade civil objetiva permanece, o Estado ele vai responder normalmente, mas ele pode, em ação de regresso, se voltar contra o agente. Por quê? Porque eu já comprovei a responsabilidade subjetiva dele. Ele atuou com dolo. Então, eu, Estado, em primeira pessoa, respondo, eu resolvo com Dona Maria ali, mas eu vou atrás do agente público depois para ele me ressarcir. Porque ele teve dolo, ele praticou com dolo. Deu para pegar isso? Então, nós temos a responsabilidade civil objetiva do Estado e a subjetiva do agente público, se eu conseguir comprovar dolo ou culpa. Se eu nem conseguir comprovar, a gente nem fala dessa responsabilidade subjetiva. Beleza? Vamos lá. Próximo tópico, que tá aqui, inclusive, que eu falei que eu ia explicar, né? Ó, IAS de direito privado prestadoras de serviço público. Turma, se no enunciado do teu caso concreto vier narrando que aquela obra que eu acabei de dar o exemplo, aquela obra estava sendo feita por uma concessionária de serviço público, não confunde. É a mesma coisa, a mesmíssima coisa. A responsabilidade da concessionária de serviço público continua sendo objetiva. Tá? Mesma ideia. É a concessionária de serviço público que está ali fazendo a obra, o agente público está ali, atuou com dolo, mas é ligado à concessionária. Quem responde objetivamente? A concessionária, tá? Não vai mudar não só porque é concessionária, não. Isso a gente consegue entender do próprio 37º e do 25 da 8987, que é a lei dos serviços públicos. Então, a concessionária também é responsável, objetivamente. Professora, mas tem um caso que eu já vi, que eu fico tão em dúvida, que é assim, vamos lá. Exemplo, mais um exemplo para vocês. Eu tenho seu João, que está dentro do transporte público. Ele pagou, ele estava indo para a cidade passear. Seu João, idoso, né, fica na parte da frente, ele não passa a catraca, né? E aí, estava muito lotado, seu João teve que ficar em pé, acontece, né, às vezes. O motorista estava, sabe, embriagado, tinha acabado de vir do barzinho, estava botando o pé no acelerador, estava correndo demais. Correu tanto que acabou dando uma freada brusca perto do sinal, que estava ficando vermelho. Seu João caiu, estava em pé, não conseguiu se segurar, caiu, bateu a cabeça, teve que dar 10 pontos na cabeça. Professora, vamos lá, vamos entender. Seu João estava dentro do transporte público, então ele era usuário do serviço público, usuário do transporte público. Aquele motorista, ele é um agente da concessionária de serviço público, né, de transporte público. Como é que fica aí? Vamos lá. Responsabilidade objetiva de quem? Concessionária de serviço público. Ele estava embriagado, eu já falei para vocês, né? Então, ele atuou com culpa, normalmente culpa, dependendo do caso concreto. Então, responsabilidade subjetiva do agente, do motorista. Seu João levou 10 pontos e quer indenização por isso. Ele procura quem? Concessionária de serviço público, né? A concessionária, se quiser, ela vai em ação de regresso atrás do motorista. Isso aí tu já entendeu. Agora, prof, outra situação. Seu João, ele não estava sendo usuário de serviço público, ele estava atravessando a rua. Motorista embriagado, velocidade, atropela seu João. E seu João quer saber como é que fica essa questão da responsabilidade, ele quer indenização.
Meu Deus, professora, eu não vi isso e agora? Não muda nada. A jurisprudência do STF é pacífica. Não há diferença entre usuário e não usuário. Ambos são vítimas. Não muda nada. A responsabilidade continua sendo objetiva da concessionária, continua tendo responsabilidade subjetiva do motorista, e seu João continua podendo solicitar indenização à concessionária. Por quê, turma? Porque o STF não diferencia usuário de não usuário. Continua sendo objetiva a responsabilidade. Beleza? Foi, tá pegando, fluindo. Vamos lá, eu falei que o negócio é rápido. Eu trouxe uma tese jurisprudencial aqui que eu já venho apostando nela há um tempinho. A FGV gosta de cobrar em concurso público, pode ser que venha aqui para você. Vamos ler juntos, é muito importante fazer a leitura da jurisprudência. Olha só. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais, ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Aqui eu tenho uma jurisprudência específica a respeito de danos decorrentes do comércio de fogos de artifício. Passou carnaval, tá chegando São João, né? Passou ano novo, o pessoal usa bastante, mais no ano novo e no São João. Carnaval, sei nem porque eu falei. Então usa muito os fogos de artifício. Então, para caracterizar a responsabilidade civil do Estado nesses casos, e acontece muito, sempre tem uma notícia ou outra, explode, né, indústria, sempre tem. Para que eu consiga caracterizar a responsabilidade do Estado por um dano decorrente desse comércio de fogos de artifício, eu vou ter que comprovar que houve uma violação específica de agir. Ou seja, o Estado deveria ter agido e não agiu. Quando e como eu vou saber que essa violação do dever de agir aconteceu? Duas coisas. Quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais, né? Então aquele comércio tá com a licença, mas sem cautela. Foi só entregue. Eu vou te dar um caso concreto da vida real. E o outro caso é quando for de conhecimento do poder público as eventuais irregularidades praticadas naquele comércio. Então, eu tenho licença, mas ela foi dada sem as cautelas, ou então o próprio poder público já sabe, tem um monte de denúncia, já sabe que o meu comércio de fogo de artifício não funciona direito, mas não agiu. Se ele não agiu e há um dano decorrente desse comércio, caracteriza aí a responsabilidade civil objetiva do Estado. Qual é o caso da vida real, profa, que você disse que ia contar para mim? Boate Kiss. Quem lembra do caso da Boate Kiss? Tá? No caso da Boate Kiss, eu tenho os dois. O que a boate tinha? A licença dos bombeiros. Mas estava tudo errado dentro. Tanto é que deu no que deu. Então, ela tinha a licença sem as cautelas legais. E no próprio processo da Boate Kiss, quem se aprofunda, quem entende, ou então vai saber agora, no próprio processo da Boate Kiss tem diversas provas de denúncias feitas para o poder público. O poder público tinha conhecimento das irregularidades dentro da Boate Kiss, mas não resolveu. E deu no que deu, né? Então, essa é uma jurisprudência que até mesmo, né, pelo fato do caso da Boate Kiss ser de grande relevância, pode ser cobrada na tua prova, né? Então, para que eu caracterize a responsabilidade civil do Estado por dano decorrente de comércio de fogos de artifício, aqui, eu tenho que comprovar a violação do dever jurídico de agir. Que vem de onde? Quando eu dou uma licença sem cautela legal, ou quando o poder público já tem conhecimento das irregularidades praticadas nesse comércio. Ok? Essa é uma tese jurisprudencial muito legal. Simbora, vamos lá. Ainda tem coisa para falar de responsabilidade, porque é um tema muito forte, é um tema muito importante. Você vai fazer uma revisão completa comigo. Você tá ligado que existe uma teoria, né? Na responsabilidade civil do Estado. Você só tem que ficar sabendo qual é a teoria adotada no Brasil.
E essa daqui, ó, teoria do risco administrativo. Pensa assim, o nome da teoria aplicada ao Brasil é o nome da disciplina. Qual é o nome da disciplina? Direito administrativo. Qual é o nome da teoria? Risco administrativo. Não erra. O nome da teoria é o nome da disciplina. O nome da teoria é o nome da disciplina. Então, a teoria do risco administrativo é a nossa teoria, ela aplica-se ao Brasil. E nada mais é do que eu dizer que a atividade administrativa ela já é um risco por si só. Por isso que o Estado ele se responsabiliza por tudo. Por isso que eu falo a responsabilidade é objetiva, bate no peito, resolve. Tá? É a teoria do risco administrativo. Ele vai se responsabilizar objetivamente porque a atividade já é um risco em si. Claro, você vai lembrar, nós temos excludentes, tá? E essas excludentes estão dentro da teoria do risco administrativo. E é por isso que a gente não usa a teoria do risco integral. Não usa. Porque olha o que o nome diz, integral. Responde por tudo, qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer situação. Não dá, é demais, né? Tanto é que essa teoria do risco integral não admite qualquer excludente de responsabilidade. O Estado era responsável em todos os casos. É muito severo, né? Por isso que a gente não utiliza. Então, caiu na tua prova, a resposta correta ela vai estar com o nome teoria do risco administrativo. Beleza? Simples, né? Vamos lá. As excludentes. Ó, eu tenho 3. Caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Tá lembrado? Seguinte. Profa, como é que eu diferencio? Caso fortuito, você pode chamar aí de imprevisível. Caso fortuito é igual imprevisível. É uma situação que eu não consigo prever. Se eu não consigo prever essa situação, quiçá, né, o Estado vai conseguir. Então, se eu não consigo prever, como é que o Estado vai responder? Profa, dá um exemplo. Pandemia do Covid-19. Quando que a gente ia prever que esse vírus chegaria e causaria o que causou? Não dava, gente. Até no início a gente pensou, ah, não, vamos ficar aí uns 7 dias em isolamento, quando viu 4 anos. Então era imprevisível. Por isso que várias situações decorrentes da pandemia do Covid-19 não foram tratadas como responsabilidade civil do Estado. Né? Às vezes fica na nossa mente, nossa, como é que pode? É imprevisível. Faz parte das excludentes de responsabilidade do Estado. E a força maior, profa? Força maior é igual inevitável. Até dá para eu prever, mas não dá para eu evitar. Um terremoto. A gente tem muitos estudiosos, muitas vezes a gente consegue, né, compreender o movimento das placas tectônicas e que em determinado momento pode acontecer o terremoto. Dá para prever, mas como que evita? Não tem como eu chamar a Liga da Justiça para um segurar de um lado, eu seguro essa placa, tu segura a outra e não tem como, é inevitável. Então, é uma excludente da responsabilidade civil do Estado. E por fim, né, essa última fala por si só, culpa exclusiva da vítima. Foi a vítima que deu causa ao dano. É aquele caso, né, hipotético, não vamos pensar em tristeza, mas aquele caso hipotético de uma pessoa que queria um atestado, tava com preguiça de trabalhar, queria um atestado, era doida, se jogou na frente da viatura. Quebrou só um braço, graças a Deus, para conseguir o atestado dela. Mas ela se jogou na frente da viatura, a viatura tava normal. Houve dano? Houve dano, mas quem foi culpado? A vítima. Havendo culpa exclusiva da vítima, não há que se falar na responsabilidade civil do Estado. Pegou? Dá para perceber que as 3 são hipóteses de exclusão do nexo causal. Quebra, né? Fato de ser imprevisível, quebra. Inevitável, quebra. Foi a vítima, quebra. Por isso que se exclui a responsabilidade do Estado nesses casos aqui. Beleza? Bora lá, simbora! Vamos passar para um outro tema agora. Respire e vai. Atos administrativos. O tema dos atos já foi muito cobrado. Ele está sempre sendo cobrado ali em questões interdisciplinares, mas faz tempo que não cai uma questão só de atos. Então pode ser que caia agora. O que é que eu tenho de importante aqui para você? A súmula 473 do STF. Essa súmula vai falar sobre a extinção dos atos administrativos. Mais especificamente sobre 2 formas, poxa, não cai, despenca. Que é a anulação e a revogação.
O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber que a administração, ela tem esse poder, dever, inclusive, de anular os seus atos quando eles estiverem viciados, quando tiver vício de legalidade naquele ato. É aquele poder de autotutela, que é um princípio, o princípio da autotutela. A administração, ela pode se autotutelar, ela é dona de si, ela mesma resolve seus problemas. E é por isso que ela deve anular os seus próprios atos quando viciados. Então, se eu tenho vício de legalidade, se aquele ato está viciado, eu anulo. Então, ó, anulação é igual a vício de legalidade. Tem vício, anula. E a revogação, profa? A revogação, ela pode acontecer quando aquele ato não é mais oportuno. A administração continua se tutelando, né? Ela mesma está se organizando, não precisa que ninguém venha organizar. E aí, se organizando, ela vê que tem um ato ali válido que não faz mais sentido. Não é mais conveniente, não é mais oportuno. O que é que ela faz? Ela revoga esse ato. Então, a revogação, ela acontece por motivo de conveniência ou oportunidade. Por que é importante? Porque é diferente. Você não anula por motivo de conveniência e oportunidade. Você não revoga um ato ilegal. Você tem que saber certo a conceituação. A anulação é para um ato viciado, com vício de legalidade. A revogação é para um ato que está ok, não tem vício não. Mas ele não é mais conveniente, ele não é mais oportuno. Então saiba disso. A diferença de anulação para revogação, porque cai em prova. Tá? Se você quiser dar uma olhada também, veja o artigo 53 da 9784 de 99, tá? Junto do assunto. Beleza? E aí o artigo 54, ele vem para complementar, trazendo um prazo decadencial pra gente. Ele não pode anular, a administração não pode anular? Pode. Mas na hora que quer, não. A gente tem um prazo decadencial de 5 anos, contados da data em que o ato foi praticado. Ou seja, o direito que a administração tem de anular um ato de que decorra efeito favorável a um destinatário, porque os atos também, né, são favoráveis a mim, a você. Então, eu tenho 5 anos como administração pública para anular, contado da data em que eles foram praticados. Até aí, profa, informação fácil, ok. Tem uma vírgula aqui. Olha aqui, vírgula. Salvo comprovada má-fé. Isso aqui despenca, minha gente. Dona Josefina queria muito se aposentar. E aí, ela foi lá, juntou toda a documentação para dar entrada nessa aposentadoria dela, só que ela percebeu que faltava uma. Ela não tinha. Faltava um requisito para ela se aposentar. O que foi que ela fez? Ela fraudou aquele documento. Ela criou um documento fraudado, pediu ajuda lá, o sobrinho dela ajudou ela, criou esse documento, colocou no meio, entregou a documentação, conseguiu. Conseguiu a concessão da sua aposentadoria. E passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, Dona Josefina aposentada. Até que a administração, no seu poder de autotutela, revisitando, deu de cara com o documento fraudado. E aí a pergunta vai dizer assim: passados 7 anos da concessão da aposentadoria, pode a administração pública anular o ato de concessão? De início você pode pensar, não, né? Foi 7 anos, o prazo era 5, mas olha o que diz o final. Lembra, com salvo comprovada má-fé. Quando Dona Maria fraudou aquele documento, colocou no meio e entregou, como quem não quer nada, ela agiu de quê? De má-fé. Agiu com má-fé. Se Dona Maria agiu com má-fé, acabou para ela, não importa o tempo. Pode passar 5, 6, 7, 8, 10, 15 anos. Se eu comprovo a má-fé, não há prazo decadencial. Eu posso anular quando eu quiser. Bota isso na cabeça, tá? Então, o prazo decadencial para anular os atos é de 5 anos. Mas se eu comprovo má-fé,
cai por terra os 5 anos, pode ser a qualquer momento. E a prova vai te perguntar isso. Ela vai dizer que passou 7 anos. E na hora que vai querer colocar que não pode porque é só 5, mas presta atenção. Volta no enunciado. Foi má fé? Foi. Então pode sim. Beleza? Pegou? Vamos lá, vamos seguir. Criação dos entes da administração indireta. Passamos a falar um pouquinho sobre a organização administrativa. Você lembra dos entes da administração indireta? Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Lembra disso? Tem um ponto aqui específico que cai muito. A criação desses entes. Turma, a tua prova vai querer te confundir dizendo que os entes da administração indireta ou a autarquia, a empresa pública é criada. Eles vão querer dizer que eles são criados por lei complementar. Não cai nessa, não. Claro que não. É criado por lei ordinária. O artigo 37 da Constituição, que fala muito sobre a administração pública, lá no 19, ele deixa muito claro, somente por lei específica. O que é lei específica? Ordinária. Se fosse complementar, ia estar escrito complementar. Aprendi isso, meu Deus, que no meu primeiro período da faculdade. Eu adoro falar isso pra vocês, porque é uma coisa que, poxa, ninguém pensa. Se for lei complementar, vai estar escrito lei complementar. Se tiver escrito lei específica, só lei ponto, é lei ordinária, ok? Então, os entes da administração indireta, todos eles são criados por lei ordinária, não é lei complementar. Onde é que entra uma lei complementar aí? Na fundação pública, eu tenho uma lei complementar para definir suas áreas de atuação, mas é diferente. Criação é por lei ordinária para todo mundo, inclusive para a fundação. Mas a fundação, além da lei ordinária para criar ela, vai ter uma lei complementar para definir as áreas de atuação dessa fundação, se é na saúde, se é na educação, entendeu? A prova pode tentar te confundir com isso, mas não confunda. E aqui desse inciso dá até para relembrar mais uma coisa, que essa lei ordinária, ela cria a autarquia e autoriza a criação das demais. Lembra disso, né? A autarquia é mais fácil, tem que sair para registrar em cartório, é uma coisa mais rápida. Eu crio a autarquia e nos demais eu vou autorizar a criação, ainda vou registrar, vai demorar um pouco mais, tá? Então, pega e bota na cabeça, lei ordinária, beleza? Simbora! Entramos agora em improbidade administrativa. Respira. Bebe minha água, bebe aí também. Com a minha garrafa ignorante, meu copo, né? Um copo ignorante, né? Que ignorância é maior que minha cabeça. Mas é bom, né? Pra gente beber. Bebe a aguinha, respira. Ó. Vai e sair. Vamos passar para a improbidade administrativa agora. Olha só. Primeiro ponto de praxe. Isso aqui, meu Deus, isso aqui responde quase todas as questões de improbidade. O dolo, né? Se tu tá aqui, tu tem que saber disso, não é possível. Ainda bem que tu tá aqui, se tu não sabe. Dolo. Escreve pra mim aí nos comentários. Gente, desde a alteração em 2021, que nem é mais recente, da 14.230, não existe mais ato de improbidade culposo. Ai, professora, mas e se for? Professora, e se for? Não, e se for nada? Não tem culpa de jeito nenhum, em nenhum caso. Acabou, morreu, não, nem pense. É dolo. Dolo. Eu preciso de dolo. Então, quando tiver qualquer questão de improbidade administrativa, ele vai narrar a historinha para contar o que foi que o fulano fez. Quando ele estiver contando o que o fulano fez, presta atenção, porque a questão vai ter que deixar claro se foi com dolo ou culpa. Porque, minha turma, se foi com culpa, e foi com imprudência, foi com negligência, foi com imperícia que ele atuou. Isso é culpa também, tá? Você aprende lá no direito penal. Se ele atuou com culpa, a resposta correta pode ser qualquer coisa, menos improbidade administrativa. Não significa que ele não vai responder, ser demitido, enfim, mas improbidade administrativa ele não praticou. Eu te garanto que tu consegue responder só com isso. Porque vai ter um monte de alternativa.
Pedro praticou ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito. Pedro praticou ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. C. Pedro praticou ato de improbidade administrativa que vai de encontro aos princípios da administração. D. Pedro não praticou o ato de improbidade administrativa. Qual é a resposta? Letra D. Se foi culpa lá em cima, no meio do enunciado, não tem ato de improbidade administrativa. É aquele tipo de questão que você responde rápido e passa para a próxima, né? Então, preste atenção. Porque tem que ter dolo. Só conduta dolosa. O que é o dolo? É a vontade de fazer. Ele sabe, é consciente, tá? Não é culpa. Beleza? Simbora! Polo ativo, minha turma. O artigo 3º, ele traz uma disposição legal pra gente. O que você sabe do polo ativo da improbidade? Que normalmente o sujeito ativo é o agente público, né? Seja qual for. Político, qualquer um. Ok. O agente público é aquele que pode praticar um ato de improbidade. Por que a professora trouxe o artigo 3º? Porque o artigo 3º inclui o particular. Só que tu tem que se ligar numa coisa. Quando é que um particular ele vai responder por improbidade administrativa igual a um agente público? Quando ele estiver junto do agente público. Historinha, vamos de historinha que é mais fácil. É o seguinte, eu tenho Maria e Mariana, que são irmãs, e aí elas vão prestar um concurso público X, e elas conversam entre si. Como tem a mesma letra, a mesma inicial, elas sempre caem na mesma sala. E aí elas falam assim, Maria, tu que é mais inteligente, pega, anota o gabarito num papelzinho. E aí tu pede pra ir no banheiro e coloca esse papel atrás do vaso sanitário. Aí depois eu vou no banheiro, pego, decoro e a gente passa nessa prova. Plano de milhões. Não é que elas fizeram esse plano, executaram esse plano. Maria e Mariana, estudantes. Deu certo, foram aprovadas as duas. Só que depois descobriram. E aí perguntaram pra tu, advogado que tá fazendo a prova da OAB, se Maria e Mariana incorreram em ato de improbidade administrativa. E a letra A vai dizer que incorreu sim em enriquecimento ilícito. A B, na lesão erária. A C, ato que atenta contra o princípio da administração. E a D? A D vai dizer que não praticaram ato de improbidade. Qual é a resposta correta? Não praticou ato de improbidade. Professora, pelo amor de Deus, elas fraudaram o concurso público, isso não pode, isso viola os princípios da administração. Verdade. Mas as duas são particulares, homem, não tem como não. Ó, não tem como. Quem é o sujeito ativo da improbidade? O agente público. Foi duas particulares. Elas podem ser presas, elas podem ter que pagar uma multa, o que for. Mas ato de improbidade elas não praticaram. Porque são particulares, sozinhas. Agora, deixa eu mudar a história. Se Maria e Mariana, querendo fraudar o concurso público, conseguem o contato do fiscal da prova, bate na porta dele e fala, olha, bora se juntar nós três. Aí, fiscal, tu dá pra gente o gabarito, a gente decora o gabarito e passa na prova. E aí eu te dou R$ 500 por isso. Opa, entrou um agente público na jogada. Então eu tenho o fiscal, que é agente público, no momento de aplicação da prova ele é, e Mariana, particulares, se juntou. Maria e Mariana tá atuando, concorrendo, junto, dolosamente de um agente público. A resposta muda. Aí sim. Aí a gente tem ato de improbidade administrativa para os três, tá? Para o fiscal, para Maria e Mariana. Então, bota na mente. Um particular sozinho jamais pratica ato de improbidade administrativa. Para ele praticar, ele tem que estar junto de um agente público. Pegou, captou, vamos embora. Vamos seguir. Para fechar, improbidade e prescrição. Por quê, profa? Porque em 2021 mudou. Eu não vou nem te dizer quanto era. Mas pode ser que você tenha estudado o de antes. Aprenda. Agora é 8 anos. O prazo prescricional é de 8 anos. Contados a partir da ocorrência do fato. Ou se for uma infração permanente, do momento que cessou a permanência. Então, qual é o prazo prescricional da improbidade? 8. Falou qualquer outro, tá errado. 8 anos é o prazo prescricional para aplicar as sanções decorrentes de ato de improbidade administrativa. 8 anos. 8 anos, 8 anos. Beleza? Vamos lá. É coisa pra caramba.
É revisão, pô. Falei pra tu? Ó, acordo de não persecução civil. Esse aqui eu quero que tu marque até pra ler depois, tá? Faz a leitura pelo Planalto, pelo Vadmecum, se tu tiver. Inclusive, você escolheu administrativo na segunda fase? Porque se escolheu, você vem comigo, né? Você vem comigo, porque eu tenho meu curso de segunda fase em Direito Administrativo. Curso lindo, atualizado, bem feito, cheio de PDF, cheio de simulado, cheio de aula ao vivo comigo. Não existe um suporte melhor do que o do meu curso. Por quê, profa? Porque o suporte sou eu. O suporte sou eu. Faço questão. Meu telefone pessoal está dentro do grupo do WhatsApp junto com vocês. Todas as dúvidas que surgem lá eu respondo. Muitos de vocês me chamam no privado também, né? É privado que fala? Direct, privado, enfim. Fala comigo no telefone pessoal. Dificilmente você consegue esse contato com a professora do curso em outro lugar. Então, esse é o grande diferencial do meu curso de segunda fase. Se você escolheu segunda fase em Direito Administrativo, ó, perde tempo não. Porque o que eu mais recebo é aluno falando, prof, eu queria ter te conhecido antes, mas me dá uma raiva. Oh, que bom que você me conheceu agora, mas queria também que tivesse sido antes. Então, não deixe de me seguir nas redes sociais, que você está estudando agora, mas você vem para a segunda fase comigo, né? Não sei se você está assistindo esse vídeo, está na segunda fase também, porque o conteúdo se aproveita, né? Tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Então, me siga nas redes sociais, @cecilianavarro.prof. Se inscreva aqui no meu canal, tá? Conheça, eu tenho o site cecilianavarro.com.br. Conheça, né, os meus produtos para a segunda fase, para a primeira fase. Mentoria individual que eu faço junto com você. Eu quero você aqui comigo. Se tu escolheu a segunda fase em ADM, eu quero comigo. E se não escolheu, compartilha com os amigos que escolheram. Que tu ajuda demais essa profa. Tô te dando conteúdo, tu me dá alguma coisa também. Vamos lá. Vamos voltar para falar um pouquinho desse acordo de não persecução civil. Novidade também, né, muito cobrado também. O artigo 17b da 8429, que é a lei de improbidade, ele vem falando sobre esse acordo de não persecução civil. Que nada mais é do que um acordo que eu faço antes de eu te sancionar por um ato de improbidade que tu cometeu. Então, o Ministério Público, ele pode, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, não vai ser em todos os casos, é o Ministério Público que vai analisar. Ele pode celebrar esse acordo de não persecução civil. Mas para celebrá-lo, eu vou precisar de, no mínimo, 2 resultados. E aí bota na mente. Primeiro, o integral ressarcimento do dano. Então, o dano que tu causou ao erário, tu vai ressarcir. Óbvio. Administração pública nunca sai perdendo. Tu vai ressarcir. Vai fechar um acordo, mas vai ressarcir. E a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Então, se você cometeu um dano, gerou um dano, vai ressarcir o dano. Se foi uma vantagem indevida, você vai devolver, você vai reverter a PJ essa sua vantagem indevida. Fazendo essas duas coisas e o MP te chamando para celebrar, perfeito. É só isso, pronto. É só isso. E isso responde muito a questão. Depois você marca para fazer a leitura do 17b, tá? Da 8429. Simbora! Já em outro tema, entramos em serviços públicos, parceria público-privada. Coisa rápida também. Olha só. Lembra dessas PPPs, parcerias público-privadas? São 2 formas de concessão especial. A gente tem aquela concessão comum, vou até falar depois. Mas aqui eu tenho 2 formas de concessão especial, que são a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Elas formam a parceria público-privada. Essa parceria público-privada ela pode ser feita na modalidade de concessão patrocinada ou na modalidade de concessão administrativa. O que é que você tem que saber? A diferença. Gente, o que é patrocínio? Concessão patrocinada. Quando eu vou atrás de um patrocínio, é o quê? É alguém me dando um aporte. Acabou, é isso. Na concessão patrocinada, a empresa ela vai prestar o serviço público, ela vai ser remunerada pelo usuário, então o serviço de transporte público, ela presta o serviço, o usuário paga a tarifa, ela é remunerada pelo usuário, mas além disso, todo mês, ela recebe uma parcela de valor da administração. Por quê? Porque no contrato que elas fecharam, deu para perceber que esse transporte público em específico não ia conseguir se manter só com as tarifas dos usuários. E aí eles fecharam a concessão patrocinada, onde a empresa presta o serviço público, recebe o valor da tarifa dos usuários
e também recebe um complemento, né, um valor complementar da administração pública, uma parcela, um patrocínio. É a concessão patrocinada. Normalmente as perguntas contam historinha e pedem para você assinalar qual é a modalidade, qual é o tipo da concessão. Se na historinha, por exemplo, estiver dizendo que há uma tarifa paga pelos usuários nessa prestação de serviço, ou que a administração pública paga uma parcela, ainda que tenha uma tarifa, tu tá diante da concessão patrocinada. Essa é uma dica. Sempre que vier dizendo que naquele serviço público vai ter um pagamento do usuário, vai ter uma tarifa do usuário, é a patrocinada. Porque a administrativa não tem pagamento de usuário nenhum. Tá? E a patrocinada nada mais é do que tarifa paga pelo usuário e um pouquinho de aporte da administração para junto fazer funcionar. Já na concessão administrativa, o serviço público ele vai direto para a administração. O serviço público ele é criado para que a administração seja a própria usuária, direta ou indireta. Então, se só ela é usuária, ela paga. É isso mesmo. Então, a administração paga integral. Profa, como assim? Isso aqui é muito simples. O que a gente mais tem? Presídio. Quem é usuário direto ou indireto do presídio? É a administração pública, sabia? Não são os presidiários. Você acha que ele é usuário? Ele entra lá sem querer? Não ia, né? Então, o usuário, né, do presídio é a administração pública, é criado, né, no interesse da administração pública. Então, o presídio é feito por concessão administrativa. Não tem tarifa dos usuários, né? O presidiário ele não paga nada pela prestação do serviço do presídio em si. E quem paga é a administração pública, porque ela é a usuária direta. Se não tem ninguém para pagar, quem vai? Administração. Concessão administrativa. Então, o enunciado dizer que há tarifa muda tudo. Tendo tarifa é patrocinada. Não tem tarifa é administrativa. Captou? Simbora. A concessão do serviço público, que é aquela concessão comum, né? Ela tem formas de extinção. E aqui é muito comum de cair, tá? Formas de extinção do serviço público, da concessão de serviço público. O que é que eu tenho? 4 principais. Rescisão, anulação, caducidade e encampação. O que é a rescisão? A rescisão, ela vai acontecer por iniciativa da concessionária, ou seja, eu, empresa concessionária de serviço público, firmei contrato com o poder público, que é o poder concedente. Mas o poder público, o poder concedente, está descumprindo com as normas desse contrato. E eu, como concessionária, não quero mais. O que eu vou fazer? Eu vou rescindir o contrato. Então, a rescisão, ela não é de natureza, de iniciativa do poder público. É de iniciativa da concessionária, ó. Poder público. Eu sei que você é maioral, mas tá descumprindo as coisas, não quero mais. O que eu faço? Rescisão. Então, a rescisão, ela parte da concessionária. E a anulação? A anulação é aquela mesma coisa que a gente aprendeu. Lembra na súmula 473? A anulação ela vai acontecer quando existe um vício de legalidade no contrato. E aí essa anulação pode acontecer na via administrativa, pelo poder de autotutela, ou na via judicial. Eu vou lá na via judicial, vou recorrer pela anulação desse contrato, porque ele está viciado. Perfeito. E agora eu entro nas duas mais cobradas. Caducidade e encampação. Você tem que saber a diferença, porque a letra A, B, C e D vai perguntar. Na caducidade, gente, eu tenho uma iniciativa da administração. É uma iniciativa do poder concedente. Por que o poder concedente decidiu finalizar, extinguir essa concessão? Porque a concessionária de serviço público não está executando o contrato como deveria. Então, havendo uma inexecução total ou parcial do contrato por parte da concessionária, o poder público ele tem, né, como extinguir essa concessão. Por meio de quê? Caducidade. Então, caducidade acontece por iniciativa da administração, do poder público. Só isso já mata, tá? Quando há inexecução total ou parcial do contrato por parte da concessionária. Já a encampação ocorre também por iniciativa da administração, mas o particular, a concessionária, não fez nada.
Ela não estava executando o contrato, estava tudo certo. Só que a administração decidiu. Por iniciativa dela, por interesse público, ela decidiu retomar a prestação do serviço, tirar o serviço das mãos da concessionária. Eu chamo isso de encampação. Então, qual é a diferença? Na caducidade, a concessionária fez merda. Fez besteira. Se a concessionária fez besteira, se ela estava ainda executando, né, o contrato, caducidade. Mas se a concessionária não fez nada, estava tudo certo. Só que a administração, por ser maioral, decidiu retomar o serviço, encampação. Tá? Então, caducidade, a concessionária fez besteira. Encampação, a concessionária não fez nada, o poder público é que quer retomar o serviço. É isso. Sabendo diferenciar essas duas, é perfeito. Porque a rescisão ela é muito clara, a rescisão ela vem por parte da concessionária, porque o poder público não está fazendo direito. E a anulação é a mesma coisa que você aprendeu, vício de legalidade. Aprendendo a diferença entre caducidade e encampação, já era. Ok? Simbora! Lembrando, turma, que vocês podem deixar nos comentários as dúvidas de vocês. Prof, eu não entendi, não, caducidade e encampação. É normal, que às vezes você não entenda de primeira. Ainda mais que eu tô muito acelerada aqui numa revisão. Manda mensagem, deixa aqui nos comentários ou manda lá no meu direct do Instagram. Te respondo tranquilamente. Só não vá pra prova com dúvida. Vamos lá. Simbora! Consórcios públicos. Rapidinho um tópico sobre consórcios públicos. Vocês lembram o que é consórcio público? Quando eu tenho várias entidades da administração se juntando por um bem comum. Se juntando pela educação do Brasil, pela saúde, eles se unem, né? E formam uma pessoa jurídica nova, que é o consórcio público. O que eu trouxe aqui para vocês é só o parágrafo 2º do artigo 1º, que vai dizer o seguinte: a União, ela só pode participar de um consórcio público onde faça parte os estados de todos os municípios que estiverem dentro. Professor, não entendi nada, eu sei. Normal. Então é assim, ó, eu tenho um consórcio público aqui. Nesse consórcio público, eu tenho o município de Recife e o município de Jaboatão dos Guararapes. São 2 municípios do estado de Pernambuco, que é onde eu moro, meu país, Pernambuco. Tem esses 2 municípios, eles formaram um consórcio. E aí a União, ela quer entrar, ela quer participar. A União pode participar de um consórcio onde só tem município? Não. Por quê? Porque o estado daqueles municípios tem que estar participando. Então, a União pode participar de um consórcio que só tem município? Não. A União pode participar desse consórcio se eu trouxer aqui o estado de São Paulo. Ó, eu tenho o município de Recife, Jaboatão dos Guararapes e o estado de São Paulo. A União pode? Não. Porque ainda não tem aqui o estado desses 2 municípios. Agora, quando o Pernambuco entrar nesse consórcio, e aí sim eu tenho, né, o estado e os municípios, aí a União pode participar. Prof, São Paulo aqui perdido, tudo bem, pode. O que não pode é municípios de São Paulo sem São Paulo aqui. Vocês entenderam? Basicamente, a União ela só pode participar de um consórcio que tenha municípios quando os estados desses municípios também estiverem lá. Pensa assim, os municípios eles são bebês, são pequenininhos. Eles são menor de idade. Eu preciso do estado, da mãe, maior de idade participando. A União é muito grande para ficar no consórcio com, né, com crianças. Não pode. Ela é muito grande, as crianças não vão entender. Eu preciso do estado ali, maioral, participando. Captou? Espero que sim. Vamos lá. Eita, danado. Licitações públicas, professora, vou embora, ó. Tchau, prof, foi ótimo até aqui. Para com isso. Quanto mais, né, tu ficar com esse sentimento de que não sabe licitação, que não entende licitação, pior fica. Licitação não é bicho de 7 cabeças. Só é mais técnico. Pé no chão. Vamos entender um pouquinho de licitação? Vamos ver comigo? Vamos embora. Nesse caso aqui, eu tenho basicamente o seguinte. Deixa eu vir para a tela aqui. Você estudou um pouquinho de licitação pública e sabe que a gente tem uma lei nova, 14133 de 2021, não tão nova assim.
E aí tem muita, tipo, gente, mudou demais, mudou tudo praticamente. E aí você aprendeu que com a nova lei de licitações, eu não tenho mais a comissão de licitação, a comissão de contratação. Eu passo a ter a figura do agente de contratação, não é? O agente de contratação é a figura, é a pessoa responsável por todo o procedimento licitatório. Porque antigamente era comissão. Agora não, é um agente de contratação. Peguei. Essa é a regra, o agente de contratação chegou, um pé na porta. Mas sempre tem exceção, e é isso que eu quis trazer aqui. O artigo 8º, parágrafo 2º, ele traz justamente a exceção à regra do agente. Qual é a regra? O agente de contratação, ele é o dono da licitação como um todo. Qual é a exceção? Numa licitação que envolva bens ou serviços especiais, o agente de contratação pode ser substituído e chamar aquela galera antiga, chamar a comissão de contratação. Somente no caso de licitação que envolva bens ou serviços especiais. Como eu vou saber? O enunciado vai dizer. Vai contar a historinha. Numa licitação envolvendo um bem ou serviço especial. Opa, nesse caso aqui eu lembrei que a professora falou que não é o agente de contratação que entra. Eu posso substituir ele pela comissão de contratação. Então, se tiver alguma alternativa dizendo que eu posso substituir, tá certo. É isso mesmo. Preste muita atenção no verbo, é pode, tá? Não é deve, obrigatoriamente deverá ser substituído por comissão. Não, pode. Se eu quiser, eu posso substituir. Mas não é obrigatório. Preste atenção nas palavrinhas que a FGV vai usar, para tentar te confundir. No caso de licitação que envolva bens ou serviços especiais, eu posso substituir o agente público pela comissão de contratação. Comissão essa que vai ser formada por, no mínimo, 3 membros, tá? Que respondem solidariamente. A não ser que tiver um membro com uma posição divergente, que assine a ata dizendo que tem uma posição divergente, aí ele não responde. Ok? Lembrou? Essa mesma comissão, minha turma, também vai estar no diálogo competitivo. Não coloquei aqui, mas é bom de você saber. O diálogo competitivo é uma nova modalidade de licitação. Ela envolve inovação tecnológica. O diálogo, né, competitivo é justamente uma fase a mais na licitação comum, onde eu abro diálogo, né, para que os licitantes apresentem, né, uma solução de mercado para a administração. Nessa nova modalidade, eu também não tenho agente público, agente de licitação, perdão. Eu tenho comissão de contratação. Aqui eu posso substituir. Lá, eu tenho comissão de contratação. Tem que ser comissão de contratação. Aí, já foi 2 dicas em uma. Pegou? Espero que sim. Qualquer dúvida, manda pra mim. Mais um tópico. Isso aqui vai responder muita questão de prova. Inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação. Professora, pelo amor de Deus, é um artigo enorme, professora, cheio de inciso, eu não consigo decorar tudo. Calma, não precisa decorar tudo. Tu vai aprender agora. É o seguinte, a resposta da tua questão vai ser inexigibilidade de licitação quando o caso concreto estiver narrando uma competição impossível. Porque o que é licitação? É a competição. Se a competição é impossível, não tem como licitar. É a inexigibilidade de licitação. Como assim impossível? O caso concreto está narrando uma situação onde o prefeito de Recife está querendo contratar a Anitta pro show da virada. E aí ele fala que vai abrir uma licitação. Como assim? Tu vai abrir licitação? Como assim? É impossível competir se só tem uma Anitta. A licitação é justamente a competição. Vem um licitante dali, um licitante daqui. Vai vir 5 Anitta para competir? É? Como? Só tem uma. Impossível. Eu quero trazer Ivete Sangalo, só tem uma. Então é impossível competir. Claro que existem diversas outras situações além dessa questão do artista. Mas, ainda que você não tenha na mente todas as situações dos incisos da inexigibilidade,
Basta você prestar atenção e ver se é algo que dá para competir. Porque se não der, se for um fornecedor exclusivo, um fornecedor único, uma pessoa única, não tem para onde ir. É impossível. Então a resposta é inexigibilidade. E a dispensa, profa? Na dispensa você vai perceber que dá para competir. Pô, dá para competir, normal. Mas a lei de licitações dispensa. Então, se for uma pergunta só sobre isso, inexigibilidade dispensa, nas 4 alternativas estiver falando inexigibilidade aqui, dispensa aqui, inexigibilidade aqui, dispensa aqui, você se liga que só tem que saber de uma coisa. Dá para competir? Por quê? Se não dá para competir, só pode ser inexigibilidade. Você já mata duas. Duas que tem lá de dispensa. Tem 2 de inexigibilidade que vai estar com alguma informação errada para você acertar. Se der para competir, mata a inexigibilidade. Só pode ser uma das 2 em dispensa. Aí você escolhe a correta. É isso, turma. Inexigibilidade não dá para competir. Dispensa, dá para competir. Mas a lei de licitação resolveu dispensar. Ok? Não custa nada nessa revisão, nesse momento de revisão, você parar e dar uma lida, né, no artigo 74 e 75 da 1433, tá? Vamos lá, simbora! Respira, bebe água, ó. Sempre importante, uma aguinha. Vamos já para 1 hora de revisão. Vamos embora. Contratos administrativos. E ainda estão na 1433, andam juntinhos. O que é que eu trouxe aqui? Isso aqui, além de ter lei seca, além de ter um artigo, existe uma jurisprudência que está sendo muito cobrada sobre isso daqui. O que a gente aprende? Aprende que há uma supremacia do interesse público. Aprende que uma das prerrogativas da administração pública nos contratos é alterar unilateralmente, é extinguir unilateralmente, né? Ou seja, a administração tem muito poder. E aí o contratado fica assim, ó, né? Literalmente só obedecendo. E aí acaba que a gente esquece que existem situações onde o contratado pode se impor. Existem situações onde o contratado tem direito de extinção do contrato. Ou seja, a administração pública está fazendo muita besteira. E será que eu vou ter que ficar de mãos atadas só porque é administração pública? Não, eu tenho alguns direitos. E aqui eu relacionei para vocês todos os que a gente tem, sendo jurisprudência ou não, de direitos que geram a extinção de um contrato, que nem sempre você tem que estar amarrado. Primeiro, se houver uma supressão pela administração, além do limite permitido. É isso. Lembra que eu fecho o contrato com a administração pública, eu, contratado, administração pública, e ela tem diversas prerrogativas, dentre essa alteração. Vocês lembram que a alteração é 25-25? Ela pode aumentar o contrato em 25% e suprimir, deixa eu colocar um mais, e suprimir em 25%, não é? Lembra? Só que ela chega aqui e tira 40%, ó. Ou seja, ela suprimiu além do limite permitido, que é 25%. Isso aqui gera o direito de extinção do contratado. De chegar e falar, administração, você errou, quero extinguir o contrato. Olha aí. Mais um. Suspensão da execução do contrato acima de 3 meses. Eu contratei para você fazer um serviço, uma obra, e falei, ó, peraí, suspende o contrato por 4 meses. Como assim? Eu contratei um monte de pessoal, vou mandar todo mundo para casa, vão ficar 4 meses sem salário, ou eu vou ter que ficar pagando o salário deles para depois tirar do meu bolso? Não pode. Então, a suspensão da execução do contrato acima de 3 meses faz nascer o direito de extinção por parte do contratado. Repetidas suspensões do contrato que totalizem 90 dias. Então, o poder público vai suspendendo. No fim, quando eu faço um cálculo, passou de 90 dias úteis. Pô, surge o direito de extinção. Atraso superior a 2 meses no pagamento. Isso aqui acontece muito, principal, né? Tem administração pública que não está pagando o contrato como deveria. Você já viu isso? Aqui tem muito, aqui em Recife. Nós somos um polo de hospitais muito grandes, hospitais públicos, e muitas vezes tem greve, né? Os grevistas estão lá pedindo salário, que o poder público não pagou. Só que aí entra justamente um tópico. Entra justamente esse asterisco. O atraso superior a 2 meses no pagamento
faz nascer esse direito de extinção, mas eu tenho que me ligar naqueles serviços que são essenciais, tá? Então, se o serviço é essencial no hospital, principalmente é o que mais cai, no hospital público, e aí a administração não está realizando o pagamento, eu vou largar todos os pacientes lá, Não pode, porque é um serviço essencial, tá? Mas não sendo, o atraso superior a 2 meses gerou direito de extinção. Não liberação da área, do local ou objeto para execução da obra, serviço ou fornecimento. Eu fecho um contrato para tu executar a obra num terreno X e não abro o terreno para tu. Impossível trabalhar assim. Direito de extinção nele, tá? Então aqui eu trouxe para vocês alguns direitos do contratado, porque nem sempre é a administração pública que tem direito em tudo e o contratado não tem direito em nada, tá? Aqui tem alguns direitos dele. Vamos embora? Tá entendendo até aqui? Tá funcionando? Já deixou teu legal? Deixa teu legal, compartilha com teus colegas, deixa um comentário para mim aí embaixo, que eu vou adorar ver. Vamos lá. Bens públicos. Mais um tema, coisa rápida. Trouxe 2 súmulas para vocês de bens públicos super importantes. Primeira, súmula 619 do STJ. A 619 me diz que a ocupação indevida de um bem público é mera detenção. É precário, é insuscetível de retenção ou indenização por acessões ou benfeitorias. Como assim, profa? Tu já viu isso acontecendo na tua cidade? Né? De um movimento, uma galera invadir um prédio público que estava parado há muito tempo. Invadir e começar a morar. Tu já viu que tem muito. Aqui na minha esquina tem um. Acredita? Um prédio público que ficou abandonado, o pessoal invade para morar. Né? Tá sem residência, tá sem moradia, normalmente são os moradores de rua, invadem para morar. E muitas vezes você pode pensar, pô, já tô lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso aqui é meu, pô. Não é. A 619 do STJ deixa claro que essa ocupação é mera detenção. É precária. O que significa precária? A qualquer momento a polícia bate lá para tirar. Já viu isso? Do nada, né? A prefeitura decide, vamos tirar eles. E aí você acorda com um mutirão de gente, polícia, não é? Tira todo mundo. Às vezes bota até fogo para não voltar mais, não é? Aí quebra as casas de madeira, enfim. Por quê? Porque é insuscetível de retenção, é precário. Ah, mas eu entrei nesse prédio e aí eu reformei. É insuscetível de indenização por benfeitoria. Ou seja, não mexe com nada do poder público, não. É basicamente isso, tá? Então, se você invadiu, se você tá ocupando o bem público, pode ser por 10, 15, 20 anos. É mera detenção. E aí eu junto com a súmula 340 do STF, que diz que não há uso capião de bem público. Que você já tava pensando nisso, né? Mas eu fiquei 10, 15, 20 anos. Eu não posso pedir uso capião, não? Pode não. É bem público, acabou, não tem jeito. A 340 deixa claro, não é possível uso capião, tá? Então, 2 informações importantes para responder questão de prova de bens públicos para vocês aí. Simbora! Respira. Respira, que eu vou falar um pouquinho muito, dos agentes públicos agora. Ó. Água. Eu sei que você tá comigo. Eu sei que você tá acelerando. Eu devo estar aí assim. Né? Eu sei que tu tá acelerando isso daí. Eu já sou acelerada. Quem me assiste acelerando, rapaz, vocês são guerreiros. Vamos lá. Agentes públicos. O que eu quero trazer para vocês? Um pouquinho da classificação. Por quê? Porque a FGV tá batendo muito em cima dessa tecla, né? O que eu tenho de classificação importante? Função pública, cargo público e emprego público, né? Na ementa da faculdade é sempre assim: cargo, emprego e função pública, né? Seguinte, a função pública, turma, nada mais é do que a função exercida pelos agentes temporários. Então, se o agente é temporário, ele exerce função pública. Você sempre quis saber a diferença, né? Pronto, agora já sabe. Os agentes temporários, eles exercem função pública. Que nada mais é do que o serviço público normal, só que é temporário. É uma função pública temporária. Para que eu tenha esse agente público temporário, eu preciso que o serviço seja temporário,
que seja de excepcional interesse público e que esteja devidamente justificado. Senão, eu vou contratar muita gente no temporário. Tem que ter uma justificativa muito certa. Tem que ser um excepcional interesse público, que não deu tempo de fazer o concurso, né? Temporário, tá? Previsto em lei. Inclusive, pode ter concurso público para temporário também, tá? Artigo 37, inciso 9 da Constituição, vai falar um pouquinho sobre os temporários. Então, eles exercem função pública. A FGV não mata muito aqui, não. Ela mata é aqui, ó. Cargo e emprego. Você tem que saber diferenciar, tá? Profa, vamos começar daqui. Emprego público é o quê? Nada mais é do que aquelas pessoas que atuam no exercício das atividades dos órgãos, mas são seletistas. Profa, então emprego público igual CLT? Pronto, emprego público igual CLT. Os seletistas são chamados de emprego público. Eles estão trabalhando lá dentro, trabalham igual, mas são regidos pela CLT. Ai, prof, então se eles são regidos pela CLT, não tem que fazer concurso. Aí é que tá a pegadinha. Tem que fazer concurso. Então, mesmo que seja um emprego público, mesmo que seja regido pela CLT, tem que fazer concurso público. Bota isso na mente. E o cargo público, profa? O cargo público são dos servidores estatutários. Aqueles servidores regidos pelo Estatuto. Se for um servidor federal, 8.112. O Estatuto dos Agentes Públicos. Não é CLT. Faz concurso? Faz concurso igual. Então, qual é a diferença de cargo público para emprego público? A diferença é que no cargo público eles são regidos pelo Estatuto, no emprego público eles são regidos pela CLT. É só isso. Porque nos dois eles fazem concurso público. É essa parte do concurso público que a FGV gosta de pegar muito vocês. Tá? Qual é a outra diferença, profa? Tá aqui. A estabilidade. Nossa, a FGV adora. Turma, quem tá no emprego público consegue estabilidade? Não consegue, turma. Tem que ser provimento efetivo. Tem que ser para um cargo de provimento efetivo, servidor estatutário efetivo. E não basta eu ser efetivo. Eu tenho que cumprir 2 requisitos, né? 3 anos de efetivo exercício. E tenho que ser aprovado na avaliação especial de desempenho. Se eu sou servidor efetivo, cumpri 3 anos de efetivo exercício e passei, fui aprovado na avaliação especial de desempenho, aí sim eu tenho estabilidade. E os outros? E o servidor comissionado? Ele pode? Não pode. Ele tem que ser efetivo. Ele não adquire a estabilidade. Nem se ele tiver 10 anos de exercício. Não tem como. A estabilidade, ela só vai para o efetivo. Preste atenção no seu caso concreto. Tem que ser efetivo. Tá? Esse servidor público que consegue a estabilidade, ele tem umas regalias, né? Dentre elas, a dificuldade de perder o cargo. Ele só perde o cargo se tiver uma sentença transitada em julgado, que aí realmente já era. Se for um processo administrativo, onde ele foi julgado em processo administrativo. Se ele fizer a avaliação de desempenho e não for aprovado, aí sim, só nesses casos. Então, a estabilidade faz com que ele perca o cargo só em casos muito excepcionais. Por isso que é bem legal você ter estabilidade. Mas ela só vai para os servidores efetivos. Os comissionados, jamais. Ok? Simbora. Formas de provimento. O que é provimento? Você lembra que para entrar dentro do serviço público, eu uso provimento, eu sou provido no cargo, né? Eu faço concurso público, provimento, né? Pode ser um provimento originário, eu tô chegando agora, primeira vez, ou um derivado, eu tô vindo de outro lugar. Mas é um provimento. Aqui eu trouxe para vocês as formas de provimento derivado. Como é, profa, que eu saio de um lugar e vou de... Como assim? Primeiro ponto, para você lembrar. Eu não posso sair de uma carreira e ingressar em outra sem concurso público, tá? Às vezes existe uma questão que tenta mudar a tua cabeça para tu ficar todo doido e tu fica, mas não fica não. Eu não posso sair de uma carreira para outra sem concurso público. Mas foi uma promoção
promoção. Profa, mas o prefeito editou uma lei que tirou a galera de técnico e foi para análise. Não pode, o prefeito tá errado. A promoção tá errada. Tem que ter concurso público. Essas formas de provimento derivado aqui são diferentes. O que é que eu tenho? Primeiro, readaptação. O que é isso, profa? Eu tenho um servidor público, gente, que foi readaptado em outro cargo com atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele sofreu. Então, ele trabalhava num cargo, sofreu um acidente, teve limitações na sua capacidade física ou, cadê minha caneta? Ou na capacidade mental. Ele estava em um, ele vai ser colocado em outro, que seja melhor, que esteja mais adequado à sua incapacidade, àquilo que ele sofreu. É uma forma de provimento derivado. Porque eu estou saindo de um e indo para outro. Mas eu não estou burlando o princípio do concurso público, porque aqui é uma readaptação. Eu sofri severas limitações, física ou mental. E aí eu vou ser readaptada, eu vou me readaptar em outro cargo. Essa é a readaptação. Quando é a readaptação? Quando há limitação física ou mental, tá? Então, ele vai ser readaptado em outro cargo, né, com atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua limitação. E eu vou manter a remuneração do cargo de origem, tá? Então, se eu estava num cargo onde eu recebia 5 mil, eu fui readaptado para um cargo um pouquinho abaixo, não é por conta dessa readaptação e dessa minha limitação que o meu salário vai ficar menor. Eu sou readaptado em outro com o salário do antigo, ok? Mantém a remuneração. Próxima forma de provimento, reversão. Reverter. O que é que eu vou reverter? Uma aposentadoria. Profa, dá. A reversão é o retorno da atividade de um servidor aposentado. Então, eu me aposentei, mas cessaram, né, as minhas condições de invalidez. Cessou, consegui melhorar. Então, eu vou voltar para o serviço público. Eu vou retornar, é a reversão, tá? Desse servidor que foi aposentado por invalidez, justamente quando não existe mais essa invalidez, ou quando ele foi aposentado no interesse da administração mesmo, mas solicitou a reversão, mas aquela aposentadoria foi voluntária, dá para voltar. Se ele foi aposentado no interesse da administração e era estável na atividade dele, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação ou que haja um cargo vago. Então, eu tenho essa hipótese de eu voltar, de eu reverter. Normalmente a FGV gosta desse aqui, que é a reversão por invalidez, mas também há a reversão quando foi uma aposentadoria no interesse da administração. Quando for essa aposentadoria no interesse da administração, eu tenho que, no caso concreto, encontrar tudo isso daqui, tá? Porque são requisitos. Desde que ele tenha solicitado a reversão, desde que a aposentadoria tenha sido voluntária, desde que ele fosse estável, desde que a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores e desde que haja cargo vago, tá? O enunciado vai ser enorme para poder te contar tudo isso. Mas a hipótese é de reversão. Mas, gente, é muito tranquilo. Porque, normalmente, as alternativas vai trazer reintegração, a gente vai ver readaptação. Falou de aposentadoria, não tem como ser nenhum outro, é reversão, tá? É reversão. E aí ele volta para o mesmo cargo que ele estava antes. Ou, se esse cargo foi transformado em outro, ele volta para esse cargo transformado, tá? Essa é a reversão. Próxima, reintegração. Eu vou ser reintegrado. Quando que eu vou ser reintegrado? Quando eu fui demitido e consegui anular essa demissão. Então, a reintegração, ela acontece quando um servidor estável, ele foi demitido, mas conseguiu invalidar a demissão numa decisão administrativa, numa decisão judicial, conseguiu invalidar a demissão. O que é que ele vai fazer? Vai ser reintegrado. Então, a reintegração é quando o servidor demitido invalida a demissão e volta. Coloca na mente. Reintegração, demissão. Reintegração, demissão. Tá? E aí, se ele voltar, profa, e o cargo tiver sido extinto, aí ele fica em disponibilidade esperando, né, um cargo compatível, né, um novo cargo. Dificilmente o cargo vai ter sido extinto, mas pode acontecer. Você precisa desbloquear. Minha Siri falando sozinha.
Olha, a Siri doidou. Profa, e se ele voltar e já tiver alguém no cargo dele? Porque a administração tem que ser eficiente. Ele foi demitido, eu fui e coloquei outra pessoa. Aí ele volta com a malinha dele, com a mochila dele, e tem alguém sentado lá trabalhando. O que é que faz? Pega esse alguém e manda ele de volta para o cargo anterior dele. Ele vai ser reconduzido, que é mais uma forma de provimento, essa recondução. Ele vai ser reconduzido para o cargo dele para eu poder voltar para o meu, tá? E essa recondução não tem indenização, não tem nada, ok? Vamos lá. A recondução, que eu acabei de falar, é justamente o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Ele foi colocado no cargo de fulano, fulano foi reintegrado, ele teve que voltar para o cargo dele. Foi reconduzido, tá? Que é justamente esse caso aqui. Há outro caso também de recondução, que é a inabilitação em estágio probatório. Então, eu já era estável dentro de um cargo, passei num concurso para outro, fui para o outro, mas não passei no estágio probatório, fui inabilitada. Eu tenho esse benefício de voltar para o anterior. Por quê? Porque eu sou estável. Eu não falei para tu que ser estável garante os benefícios? Eu era estável lá. Aí eu fui tentar em outro, deu errado. Eu posso voltar para lá? Pode. Qual é o nome? Recondução. Ela vai ser reconduzida para o anterior cargo. Ok? Beleza, pegando, entendendo? Simbora! Algumas regrinhas rápidas, na verdade, duas súmulas importantes sobre concurso público, turma. Concurso público faz parte dos agentes públicos também. Primeira súmula 377 do STJ. A 377, ela fala do portador de visão monocular, uma só, monocular. Ela diz que esse portador de visão monocular tem direito de concorrer no concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Então, o portador de visão monocular é considerado uma pessoa com deficiência. Ele pode concorrer nas vagas reservadas aos deficientes. Foi uma. Fácil. A 266, ela me diz que o diploma ou qualquer outra habilitação legal para o exercício do cargo só deve ser exigido no momento da posse e não na inscrição para concurso público. Todo mundo sabe disso, né? Quando tu vai se inscrever para um concurso público, tu precisa colocar teu diploma lá. Nem tem campo para fazer isso, né? Por quê? Porque pode ser que eu ainda esteja na faculdade, né? Não é um cargo de ensino médio, é um cargo de ensino superior, mas eu sou esperta, eu vou fazer agora. Concurso demora pra caramba. Antes do concurso terminar, eu já vou ter me formado. Se eu passar, quando eu for tomar posse, eu entrego o diploma. Então, qualquer enunciado que diga que houve a exigência para que João, no ato de inscrição, inserisse seu diploma, tá errado. O diploma ou a habilitação legal para o concurso público é na posse e não no ato de inscrição, tá? Duas coisinhas rápidas de concurso. Vamos lá, tá acabando, profa. Tá acabando, eu juro que tá acabando. Só tem essa e mais duas coisinhas para tu fechar tua revisão de administrativo inteiro. Ó, foi menos de 1 hora e meia, foi bom. Vamos lá. Processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. O que é que eu tenho que saber dessa parte do processo administrativo disciplinar? Você tem que saber a diferença de sindicância e PAD. Qual é a diferença? Na sindicância, eu só vou utilizar ela, gente, quando eu for aplicar uma penalidade de advertência ou suspensão por até 30 dias. Ou seja, é um negocinho um pouco mais tranquilo. Um negocinho um pouco mais tranquilo, eu uso a sindicância. Então, sindicância, ela vai ser para advertência ou suspensão de até 30 dias. Advertência ou suspensão de até 30 dias. O enunciado fala que a penalidade vai ser de demissão. E aí, na letra A e letra B, tá falando que é para usar a sindicância. Dá? Não, descarta. Por quê? Porque não pode demissão. É só advertência ou suspensão. De até 30 dias. Tá falando que é uma suspensão de 90 dias. Tem como ser sindicância? Não, é até 30. A advertência ou suspensão de até 30. Ok? A sindicância ela é um PAD simplificado, justamente para esses casos, né, menos severos. Já o PAD vai para a aplicação de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, penalidade de demissão, de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, ou na penalidade de destituição do cargo em comissão. Negócio um pouco mais sério.
Então, preste atenção no enunciado para você correlacionar corretamente o que é que eu vou usar. Se é sindicância ou PAD. Sindicância, advertência, suspensão, até 30. PAD, os demais casos. Beleza? Vamos lá. Fiz uma tabelinha para a gente conversar um pouquinho sobre a intervenção restritiva do Estado na propriedade. Prova o que é isso? Você lembra da intervenção do Estado na propriedade? Onde a gente tem a intervenção supressiva e a repressiva. Na supressiva, eu tenho lá desapropriação comum, a rural, a urbana. Lembra? É isso, é a supressiva. Eu estou tirando a propriedade das mãos do particular, supressão, tá? E a restritiva? Na restritiva, eu não tiro das mãos do particular, mas eu vou restringir o uso, vou restringir o gozo, a disposição. Quais são as restritivas? Tá aqui para vocês. Eu tenho a limitação administrativa, a servidão administrativa, a requisição administrativa, a ocupação temporária e o tombamento. Preciso diferenciar, porque normalmente a pergunta da FGV é caso concreto, perguntando qual foi a modalidade de intervenção. Então vamos lá. Primeira, a limitação administrativa. O que é isso? Limitação, limitando. É o poder público limitando. Ele está condicionando, ele está limitando as propriedades ao atendimento da função social, que é sempre o que eu quero. Então, a limitação administrativa nada mais é do que, por exemplo, na beira-mar de Boa Viagem, eu não posso construir prédios com mais de 24 andares. Isso está no Estatuto da Cidade. Eu não posso construir prédios com mais de 24 andares. O que é isso? É uma limitação administrativa. Porque eu estou limitando como é que tu vai construir no teu terreno. Poxa, eu comprei o terreno caríssimo e não posso fazer como eu quero? Não pode. Você vive em sociedade, você vai ter que aceitar. É uma limitação administrativa. Você pode construir, mas não vai passar de 24. Não pode passar de 24 andares. É uma limitação. Eu estou limitando a 24 andares. Limitação administrativa. Beleza? E a servidão administrativa. Olha o nome. Servidão. Servir. Servindo. Basicamente, a servidão é eu, como poder público, me servir da tua propriedade para prestar serviço público. Então, é a utilização de um bem privado, de um bem particular para prestar serviço público. Você já viu, muitas vezes, numa rua muito estreita, o poste ser colocado dentro? Turma, essa aula tá tão pesada, com tanto tema bom, que minha câmera travou. Mas vamos continuar aqui, já ela volta. Então você já viu uma situação onde a rua é muito estreita, não tem lugar para colocar o poste, e aí o poste foi instalado dentro de uma propriedade, né? Às vezes a propriedade tem um quintal muito grande, aí eles colocam um poste ali no cantinho do quintal, virado, né, para a rua. Pronto. É uma servidão administrativa. Eu estou usando o teu bem para prestar um serviço público. E aí, professora, se quando eles forem instalar o poste, danificar o cano, pronto. Se tiver um dano, vai ter a indenização, certo? Se eu já souber que vai ter um dano, eu faço e dou a indenização prévia. Se houver um dano depois, eu indenizo. Ou seja, vai ser indenizado, só precisa ter dano, tá? Ok. Requisição administrativa, como é que funciona? A requisição administrativa, ela tem uma característica muito boa de você entender e encontrar na hora da prova. Ela tem o iminente perigo público. Ou seja, profa, como assim? O perigo público é tão grande, é tão iminente, que o Estado ele vai requisitar um bem do particular. Um caso, profa, um exemplo. Lembra que na pandemia do Covid-19 tivemos uma situação caótica, onde faltaram respiradores, principalmente nos hospitais públicos? Pronto. Os estados, eles fizeram diversas, e a União também, requisições administrativas para requisitar respiradores de hospitais privados, né, que estavam parados, que não estavam sendo utilizados. Então, essa é a requisição. Eu estou num caso de iminente perigo público, e aí o Estado vai requisitar
bens do particular para poder usar. Nesse caso, foram os respiradores. E aí, claro, nesse caso da requisição administrativa, havendo dano, há indenização. Então, se houver um dano a esse respirador, eu vou indenizar, ok? Essa é a requisição administrativa. E a ocupação temporária? Ela é muito parecida com a requisição, turma, mas ela não tem perigo iminente. Ou seja, eu tenho a necessidade de atender o interesse público, mas é com prazo determinado, né? Não é nada iminente, com muito perigo. É uma ocupação que eu vou fazer temporariamente. Você já, na época das votações, das eleições, você já votou numa escola privada? Eu voto numa escola privada, desde que eu me entendo por gente. É uma ocupação temporária. Estou ocupando a escola rapidinho, né? É para atender o interesse público. É num prazo determinado, né? Só num dia e pronto. Essa ocupação temporária depende do acordo. Ela pode ser gratuita ou com indenização, tá? E o tombamento, prof, o nome mais estranho que tem aqui. Tombamento nada mais é do que a proteção ao patrimônio. Ou seja, eu vou proteger o patrimônio artístico, histórico e cultural, né? Do estado, do país, daquele bem. Por exemplo, as ladeiras do Pelourinho. Aqui em Olinda, a gente também tem as ladeiras de Olinda com as casinhas coloridas. Aquelas casinhas coloridas, na sua maioria, é tudinho tombada. São tombadas pelo poder público para que eu possa proteger o patrimônio histórico, para que eu possa proteger a arte. Então eu tombo não só totalmente, mas até parcialmente, né? Tem muito tombamento que é parcial. É o tombamento só da fachada. Quando você entra, tá tudo novo no porcelanato. Mas a fachada, ela tá, né, resguardada ali para poder resguardar o histórico, né? O cultural da gente. Esse é o tombamento. E no tombamento não existe indenização, existe obrigação. Obrigação de fazer e não fazer. Obrigação de fazer, de manter a fachada limpa, de organizar, de dar qualquer informação ao poder público caso precise, de não fazer, se for um tombamento de um bem imóvel, não sair do país com esse bem, sem falar com a administração antes. Então não é questão de indenização, mas sim de obrigações de fazer e não fazer. Então, rapidinho a gente revisou, né, todos os tipos de intervenção restritiva. Minha câmera ainda não voltou, mas vamos passar para o último tópico, que é poder de polícia. Você está me ouvindo? Rapidinho a gente termina o último tópico da nossa revisão. Rapidão, poder de polícia, minha turma. Trouxe aqui os atributos e características importantes. O primeiro deles é a discricionariedade. O poder de polícia ele tem como característica essa discricionariedade, que é a margem de escolha do administrador. Então, o administrador público, ele pode atuar em caráter discricionário. O que é que significa? Ele decide o que é melhor naquela situação. Claro que essa decisão vai ser dentro dos limites legais, mas ele tem sim discricionariedade. Ele pode, né, escolher o que é melhor em cada situação. Tem também a característica da imperatividade, que eu chamo de mamãe, né? Que é o poder de impor obrigações ao particular, independente da aceitação dele. A sua mãe impõe que você vai fazer, né? Que você vai fazer o café, que você vai lavar os pratos, você bate o pé, você não quer, você não aceita, mas você faz. É a mesma coisa aqui, é a imperatividade. É o poder de impor obrigações ao particular, independente da aceitação dele. Característica da coercibilidade ou exigibilidade é basicamente também, mamãe, né? O uso de meios indiretos de coerção para cumprir uma determinação. Aqui na mamãe é a chinela, né? No poder público, no poder de polícia, a multa, né? Ó, não estacione aí não. Ó, imperatividade, não estacione não. Se você estacionar, eu vou te multar. Então, são o uso de meios indiretos de coerção, até diretos também, para cumprir uma determinação. E por fim, mas não menos importante, a característica da autoexecutoriedade. A administração ela é auto em tudo, ela se autotutela, ela auto-resolve. Então, ela auto-executa. A autoexecutoriedade nada mais é do que a administração exercendo as suas próprias, né, decisões. Eu não preciso, como poder de polícia, como administração, procurar o judiciário para resolver. Qual é o caso aqui que eu sempre trago? Da ambulância, né? A ambulância. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Vou conseguir não, mas vou tentar. Uma ambulância, ó,
que parou na frente. Olha aí que bonita a minha ambulância. Uma ambulância que parou na frente, né? Um ônibus, na verdade, um ônibus que parou na frente da saída de ambulância do hospital público. E aí, minha gente, como é que sai? Como é que entra a ambulância? Porque tem um ônibus parado, o motorista foi embora. Aí, o que é que o poder de polícia, o que a administração faz? Ela vai no poder judiciário para pedir uma liminar, para rebocar o ônibus? Claro que não, ela vai rebocar na hora. Ela vai pegar os meios que ela tiver ali, vai rebocar esse ônibus na hora em prol do interesse público. Isso é a autoexecutoriedade. Ela executa sem interferência do poder judiciário. Essa execução pode decorrer de uma lei ou situação de urgência, como é o caso do ônibus parado na saída de ambulância. Entendeu, minha turma? Fechou? E eu finalmente consegui colocar minha câmera para funcionar. Foi muito pesado, foi muita coisa nessa aula. E nós finalizamos uma revisão maravilhosa. Espero que vocês tenham conseguido revisar os temas principais, essenciais e aqueles temas que tocam no meu coração, que podem vir a ser cobrados na tua prova. Aqui do lado, desse lado aqui, tá o meu Instagram. Não deixa de me seguir. @cecilianavarro.prof. Eu posto tudo para vocês por lá. Muita dica de direito administrativo. Mostro minha vida também como professora, como advogada, especialista em direito administrativo, servidores, licitações, concursos. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de estar comigo lá no meu Instagram. E podem mandar as dúvidas lá também, aqui nos comentários. Se inscreve, curte. Eu espero muito que você tenha gostado dessa revisão e tenho certeza que as 5 questões de prova ou as 4 questões discursivas, eu não sei se você está vendo isso aqui para a segunda fase também, estão garantidas em direito administrativo. Tá, minha turma? Espero vocês comigo na segunda fase em ADM. Se você não escolheu ADM, mande para o seu amigo que escolheu, porque aqui na segunda fase eu seguro na tua mão e a gente vai até o final, até a tua aprovação. Boa prova, bons estudos, venha comigo e se precisar, me chame em qualquer canal. Ó, beijão para vocês e até a próxima.